Olá, tudo bem? É um grande prazer nos encontrarmos aqui no canal Esperança de Luz. O vídeo de hoje terá como tema Quem são os Greys? Iremos tratar sobre as questões ufológicas, mas também ligadas à espiritualidade. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem. Quem me acompanha aqui no canal Esperança de Luz pode achar um pouco estranho que eu trate sobre uma questão de extraterrestre, sobre os Greys, sobre ufologia, já que o meu canal fala sobre espiritualidade. Mas peço que acompanhe essa exposição, que breve terá a resposta, de que, como eu sempre digo, tudo se encaixa, tudo está interligado. E a ufologia com os extraterrestres estão conectadas também ao nosso planeta Terra, e à humanidade e à espiritualidade. Peço um pouco de calma, que breve verá. Muito bem, para começar a falar a respeito dos Greys, eu preciso tratar sobre uma reportagem em um jornal norte-americano em 1947. Como é que aconteceu essa reportagem? Em julho de 1947, próximo da cidade de Roswell, no estado do Novo México, nos Estados Unidos, caíram objetos voadores e ocorreu um destroço, ou seja, eles se destruíram em aproximadamente uma área de 1 quilômetro. Foi chamado através os moradores, não é? Observando aqueles destroços e corpos, chamaram a Força Aérea. Havia no local uma base da aeronáutica. Então chegaram a equipe dos militares e atestaram que era um objeto voador não identificado. E assim reportaram aos jornais. Logo depois, essa situação, essa reportagem se chamou o Incidente de Roswell, devido à proximidade da cidade de Roswell. Logo depois, a equipe do governo trouxe um comunicado, uma declaração, desmentindo que na verdade não era um objeto voador não identificado, e sim era um balão atmosférico, meteorológico, cheio de equipamentos novos, pesquisas, onde foram colocados bonecos com trajes, lembrando o traje espacial, não é? Ou seja, aquele traje metalizado, brilhoso, e que em verdade era um trabalho das equipes de cientistas norte-americanos. Não tinha nada a ver com as questões de extraterrestres. E esse caso se chamou o Incidente Roswell. Então nós vamos perceber que muitas vezes nós precisamos estar atentos e observar o que há por detrás das notícias, das reportagens. Quem estava certo? Essa é a questão. Ou seja, o governo que disse que eram balões meteorológicos ou a comunidade e os militares da Força Aérea que identificaram como sendo um objeto voador não identificado. O que você pensa? Este caso do incidente de Roswell ficou mundialmente conhecido. Gerou muitos livros, muitos filmes, não é verdade? Quem é um pouco mais antigo como eu vai relembrar dessas situações de Roswell, Área 51, enfim. Mas por que eu faço referência a essa situação? Porque nós vamos perceber que este foi, digamos assim, relatado um dos primeiros avistamentos de Greys, que foram relatados mesmo pela comunidade, pelos militares da Força Aérea e pelos jornais. Então nós vamos observar o que pensa hoje a ciência a respeito desses contatos, possíveis contatos com seres extraterrestres. O que a ciência diz? Trago aqui a declaração do físico norte-americano Michio Kaku. Ele é autor de diversas obras a respeito de astrofísica, é um cientista com passagens pela Universidade de Harvard e Princeton, nos Estados Unidos. O Dr. Michio informa que antes do final desse século ocorrerão comunicações entre a humanidade terrestre e civilizações vindas provenientes de outros orbes, de outros mundos.
Então nós vamos perceber que a ciência não descarta a existência de mundos habitados em condições de ter uma vida orgânica. Veja só, eles não descartam. A ciência apenas não afirma devido a ainda não ter provas, não ter provas da existência de vida fora do nosso planeta, fora da Terra. Mais uma vez, vocês observam aqui o som das chuvas aqui no Maranhão. Muito gostoso, dá muito prazer ficar assistindo e ouvindo a chuva. Nos acalma, nos relaxa. Muito bem, gostaria de lembrar a todos aqui uma questão muito também famosa que ocorreu na Inglaterra, nas plantações de trigo, enfim, nas plantações, nas áreas planas. Falo aqui sobre os agroglifos. Para quem não sabe, eu vou explicar. Agroglifos são aquelas figuras, aquelas arquiteturas que são, digamos assim, montadas sobre a plantação, que em verdade ela, como se fosse assim, ela amassa, ela imprime sobre a vegetação, sobre as plantas, figuras. Então são círculos, mandalas, enfim, são de diversas formas, dando uma ideia de que realmente parece que é alguém que fez. Muitas situações reais são feitas por pessoas que têm interesse financeiro por detrás de toda aquela situação que atrai muita atenção, muitas reportagens, não é? Ou seja, tem um interesse financeiro. Mas muitas outras não, ocorrem realmente de uma forma ainda não muito bem explicada. Então, nós vamos observar que essas mandalas, esses círculos, eles são colocados pela ufologia como sendo resultado de sondas. Tanto é que as plantas, elas dobram, mas elas não quebram, elas continuam crescendo, elas continuam vivas. É uma coisa muito interessante. Eu vou deixar logo abaixo na descrição o link de um vídeo onde a doutora Mônica de Medeiros relata com propriedade os agroglifos. Gostaria de convidar todos a assistir, é muito interessante. Também há uma outra situação que eu coloquei aqui nos meus textos, que trata sobre a suposta missão da Apolo 20, que pousou no lado oculto da Lua em 1976. Nessa reportagem, nesse artigo, informa que essa suposta Apolo 20, ela pousou no lado oculto da Lua e encontrou uma cidade em ruínas, uma cidade de vidro em ruínas, e onde haviam astronautas extraterrestres, e que inclusive foram recolhidos alguns desses extraterrestres. Mas aqui eu vou deixar em aberto, porque realmente é um caso bastante estranho de não ter chegado, não é, ao conhecimento de todos uma situação dessa. Muito bem, então já que estamos falando sobre comunicação entre mundos, não poderíamos deixar de falar sobre a NASA e sobre a Lua, não é verdade? Então, a NASA segue se preparando para levar astronautas novamente até a superfície lunar, através do programa Artemis. Então, se tudo correr conforme o planejado, o ser humano irá novamente caminhar sobre a superfície lunar em 2024. E nessa espaçonave irá um grupo de astronautas e um grupo de pessoas realmente de variadas situações. Ou seja, não serão apenas os astronautas, os engenheiros e militares norte-americanos. Serão um grupo multiprofissional e inclusive étnico. Vai ser muito interessante, inclusive com a presença da primeira mulher caminhando sobre a Lua, a superfície lunar. Vai ser muito interessante, estamos todos aqui bastante ansiosos para chegar a esse momento. O próximo passo para a reconquista da Lua é a construção de uma estação lunar, aonde possa realmente habitar cientistas, engenheiros, botânicos, ou seja, multiprofissional, e que possam realmente explorar melhor a superfície lunar e preparar para que possam ocorrer lançamentos de naves a partir da Lua para outros orbes.
Isso é muito importante, haja vista a atmosfera lunar. Ou seja, sem a presença da atmosfera terrestre, pesada, densa, com oxigênio, que oferece grande resistência, na superfície lunar não há toda essa resistência. Então, realmente há, digamos assim, pode ocorrer o lançamento desses foguetes, dessas espaçonaves, sem essa resistência, com grande economia de combustível. Então nós vamos observar que em breve, não muito longe daqui, 2030, 2035, já estarão provavelmente sendo construídas as cidades lunares, essas estações lunares. Vai ser bastante interessante. Lembrei aqui agora do caso muito falado em 1971, no programa Pinga Fogo, da televisão Tupi de São Paulo, aonde o médium Chico Xavier relatou nesses programas, em 2 programas que ele participou, relatou a presença dessa possibilidade a partir de 2019. Então, o médium Chico Xavier, veja só, em 1971 relatou que muito provavelmente a civilização humana já poderia construir as cidades estufas na Lua, como ele falou, aonde iriam se retirar os materiais para a construção do vidro e do plástico da superfície lunar e inclusive da água para poder a manutenção da vida. Veja só, Chico nos coloca isso em 1971. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link para que possam assistir esse pequeno trecho do programa Pinga Fogo, da TV Tupi de São Paulo. Muito bem, então vamos falar agora sobre os greys. Segundo relatos, informações da ufologia, a maioria dos relatos de contatos com seres de outros orbes, de outros mundos, fazem a referência a seres do padrão Grey, ou seja, com corpos humanoides, um grande crânio de estatura mediana, né, com olhos pretos enormes e que em alguns relatos ele pode ter até 1,30 m de tamanho e em outros relatos até 2 metros de tamanho. Veja como pode ocorrer diferença nesses relatos. E diz que os greys teriam vindo do sistema Zeta Reticuli, que se situa a 39 anos-luz da Terra. Lembrando que, como eu coloquei aqui nos meus textos, a ufologia ela não é reconhecida pela ciência, devido a não utilizar métodos científicos aprovados pelos cientistas. Então a ufologia, mesmo utilizando a sua ciência, os seus instrumentos, não é reconhecido pelos cientistas. Então nós precisamos aqui fazer a nossa avaliação, a nossa interpretação de tudo isso. Então vamos ver agora a respeito dessa situação. Onde queríamos chegar com o relato dos greys a respeito de espiritualidade, aquilo que eu tinha falado lá no início da exposição. Esta exposição sobre os greys, ela tem como objetivo nos fazer pensar de que nós realmente não estamos sozinhos no universo. Todos nós possuímos por intuição de que o nosso planeta não é o único, ou seja, em condições de habitar uma civilização com corpos orgânicos, corpos humanoides. Então, caso essa teoria se confirme, então nós teremos a certeza em afirmar que a humanidade terrestre não é exclusiva do universo. Então, por intuição, nós já sabemos dessa verdade, mas nos falta ainda essa comprovação através da ciência dos cientistas. Mas nós, da forma intuitiva, já temos essa, digamos assim, esta verdade, que seria ilógico que no universo todo apenas o nosso planeta contivesse uma situação suficiente para habitar corpos orgânicos como os nossos. Caso o relato do avistamento dos greys se comprovar, ou seja, for efetivo que realmente os greys, os extraterrestres, se encontram conosco aqui na humanidade, o que eles querem conosco?
Eles serão bons ou maus, serão pacíficos ou não? Sabemos que através do estudo da ufologia, que eles se transportam através de espaçonaves e que são muito mais avançadas e sofisticadas comparadas com a nossa. Então pensemos, o que querem de nós? Podem nos ajudar ou podem nos prejudicar? Essa é a questão. Acredito que se fossem para nos exterminar, já teriam feito isso há muito tempo atrás. Não teriam esperado até os dias de hoje, aonde a humanidade, a nossa ciência, já pudesse construir naves e artefatos atômicos para defesa e ataque, não é assim? Então, o que podemos dizer com tudo isso? Que não adianta adivinhações, não adianta tentarmos fazer suposições por coisas que ainda não aconteceram e podem nem acontecer. O que devemos fazer, isto sim, é dar o exemplo a todos esses visitantes de que amamos e cuidamos o nosso planeta azul, a nossa Mãe Terra, que podemos acolher a todos com a nossa natureza exuberante e maravilhosa, como eu coloquei aqui nos meus textos. Ou seja, que sempre possamos dar o melhor exemplo de respeito e de cuidado ao nosso planeta, a quem quer que seja que nos visite. Então, para encerrar essa exposição, quero deixar aqui essa mensagem. Que possamos dar o exemplo aos nossos possíveis visitantes de outros orbes de que realmente amamos o nosso planeta, cuidamos, preservamos, que possamos dar o exemplo a todos, inclusive na própria humanidade, aos nossos filhos, à nossa família como um todo, no trabalho, na escola, nos amigos, dentro de nossas casas religiosas, de nossos templos, que cada um de nós possa dar este exemplo. E que, quem sabe assim, os visitantes greys que nos chegarem à nossa humanidade, ao nosso orbe, não é assim? Que eles possam nos ajudar com a sua tecnologia superior, com seus instrumentos, com todo o seu aparato de equipamento, a sua ciência, para contribuir com esse objetivo de dar maior atenção, maior cuidado ao nosso lindo planeta azul. Então essa é a mensagem que eu quero deixar aqui nessa exposição. Que os greys que possivelmente nos visitem, que sejam greys ou não, que nós possamos dar o exemplo de que nós cuidamos de nosso planeta. E se eles nos visitarem, vamos colocar essa oferta que nos auxilie a também cuidar de nosso planeta. Ou seja, que cada um de nós possa fazer a sua parte ativa, proativa, com consciência, com a nossa inteligência no rumo da evolução, do desenvolvimento para todos, incluindo a nossa Mãe Gaia, o nosso planeta Terra. Muito bem, então, meus amigos, quero agradecer a todos aqueles que assistiram ao vídeo, quero agradecer a todos aqueles que se inscreveram no canal. Quem não se inscreveu ainda, peço que se inscreva, que compartilhe os vídeos em suas redes sociais para fazer a divulgação dessas mensagens, desses estudos que realizamos aqui no canal. Quero então, mais uma vez, agradecer a todos e convidá-los a nos reencontrarmos no próximo vídeo, na próxima exposição. Muito obrigado e até lá!